Pessoal, continuando aqui o bate-papo com o doutor, ele está trazendo informações importantes para nós, você que é da área de consultoria, medicina e segurança do trabalho, que tem muitas dúvidas a respeito do PCMSO. Doutor, primeiro eu quero agradecer, porque eu fico numa luta, principalmente em todo lugar, né? Eu fico falando de segurança e saúde do trabalho, mas a gente tem muito pouco médico que fala, muito pouco enfermeiro, doutor. Então, primeiro, assim, a gente tem que agradecer mesmo, porque o pessoal nesse momento de transição, tem que aparecer, né? Sem dúvida. É importante a presença dos médicos, dividindo as opiniões, ouvindo os colegas, e, na verdade, é uma construção do conjunto dos colegas. E os colegas, me refiro, não são só os médicos de trabalho. Falo dos engenheiros, dos técnicos de segurança, que são importantíssimos no meio de campo, como a gente chama, o chão da fábrica, o chão do trabalho. Eles conhecem mais do que os gestores, têm que ser ouvidos, as opiniões precisam ser divididas e eles precisam ser consultados. E os enfermeiros, que são muito bons em gestão, auxiliam muito o trabalho médico. De modo que esse conjunto, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas do trabalho, os ergonomistas, que não é uma profissão regulamentada, claramente, várias dessas áreas que nós citamos trabalhando em ergonomia, com a expertise necessária, com a capacitação necessária, é muito importante que ele divida também a opinião, para que a gente, no conjunto, discutindo, possamos ter consensos e saber para onde vamos caminhar. É isso mesmo. Pessoal, a dúvida que chegou agora é essa daqui, ó. Doutora, é mais um item lá da NR7, 7.4.2, os exames que tratam o item 7.4.1 compreendem avaliação clínica, abrangendo a anamnese ocupacional, essa daí é o tradicional ASO, tranquilo, mas a dúvida mesmo, doutor, é a questão dos exames complementares realizados, e muita gente está com dúvida, como que se dá para revalidar esse exame, se ele tem prazo de validade, um exame complementar, e se eu posso usar o exame que já foi usado na primeira consulta, como funciona isso na prática, doutor? Interessante, porque do ponto de vista legal, o marco legal é apenas a NR7, no seu quadro 2, o anexo 1, que trata das diretrizes para controle audiométrico dos trabalhadores expostos a ruído. Aqui ele dá um prazo, a admissão 6 meses, todos são obrigados, e a partir daí anualmente. Então, esse prazo está claro. Em relação aos exames que constam no quadro 1 e 2 da NR, tem prazos também definidos, né? Então, está muito claro, ele deve fazer os controles biológicos semestralmente, e os prazos da própria NR, no 7.4, no caput, já fala dos prazos da idade em relação a menor que 18, maior que 45, a cada 2 anos o exame clínico, e anualmente para entre 18 e 45 anos bienal, desde que não exposto a risco, e o clássico anual abaixo de 18 ou acima de 45, ou desde que esteja exposto a algum tipo de risco dos elencados na própria NR. Cabe dizer que para validar exames já realizados, e isso tem ocorrido muito, por exemplo, em trabalho em altura, as empresas às vezes fazem um eletroencefalograma somente na admissão, embora haja até recomendações técnicas da ANANT em relação à não realização de eletrocardiograma, mas algumas empresas continuam optando por manter o eletrocardiograma, o eletroencefalograma, entendendo que ele seja um mecanismo que auxilia o departamento jurídico, tem toda uma judicialização do aspecto médico. Sem entrar nessa questão, eu diria que tendo um eletroencefalograma feito uma vez e no PCMSO diga que ele não precisa ser repetido, ele está eternamente válido e ele pode constar em todos os atos referenciando aquela data que ele foi feito. Um exemplo, 2015, e eu estamos em 2019, e o exame de 2019 vai constar o eletroencefalograma feito em 2015. E se qualquer auditor não entender, basta olhar o PCMSO, que está referenciando que aquele exame seria feito apenas, ou será feito, ou é feito somente na admissão. Entendi. E idem para outros exames. A glicemia não precisa ser necessariamente repetida todos os anos, e vários outros exames, elencados e sempre a critério do médico coordenador do programa, ele dá a periodicidade, desde que ele não entre em choque com aquilo que já está estabelecido nos quadros da NR, que são os quadros 1 e 2 da NR. Aqueles têm periodicidade e a validade claramente colocada. Lembrando também que no anexo 1 do quadro 2, que trata das diretrizes da audiometria, lembrar
que empresas de grau de risco 1 e 2 podem ter audiometria válida ainda por 135 dias, a exemplo do que vale o ASO, que seria utilizado ainda como naquele mecanismo de utilizar no exame demissional, isso hoje já um pouco confrontando com o E-Social e as demandas de exame demissional, e 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. Então a audiometria acompanha, segue aquela diretriz dada pela NR7 anteriormente, em relação ao prazo do exame. Fora isso, o médico coordenador elenca os prazos e ele pode usar, embora alguns auditores questionem isso na prática, né? E obrigam as empresas a repetir. Então, um raio-x que foi feito, que está válido, não, agora ele repetiu o exame, exemplo, vai fazer um exame de altura, ele não trabalhava em altura, fez um periódico em março, e quando é em outubro, ele precisa, ou novembro, ele precisa de uma avaliação para exame em altura, e o médico opta por realizar, por exemplo, um exame de glicemia ou qualquer coisa desse sentido, e aí os exames que ele fez para trás perderiam a validade? Não. Se ele teve uma glicemia feita e está válido, ele vai colocar ele pode aproveitar aquele exame, sempre a critério do coordenador. Outros vão achar, não, já está muito distante, já tem 6 meses, passou de 6 meses, vamos repetir. Agora, o bom senso do coordenador, em conjunto com a empresa, vai determinar qual a melhor opção. Embora alguns exames, claro, a glicemia que eu citei, ela não pode ser aproveitada com prazos muito extensos, porque ela tem uma variabilidade que pode ser um pouco mais encurtada, o que não ocorre, por exemplo, com um eletroencefalograma, que raramente ele vai sofrer uma alteração tão grande a ponto de precisar ser repetido, como a gente vê eventualmente, repetido anualmente, tal, que por alguns colegas da área não tem sido recomendado, né? Mas não cabe aqui a discussão médica, e sim a discussão do aproveitamento de datas. Isso, não vamos entrar nem na questão comercial também, né? Também não, porque também deve zelar pela boa prática da medicina, e não se pode solicitar exames em demasia, não tem sentido. Esse mercantilismo, tanto a minha empresa, mas também a Abrecht, do qual eu presido, nós somos absolutamente contrários a esse tipo de prática. Isso não faz parte da boa conduta médica e da boa prática médica. Isso mesmo. Né? Pessoal, se você ficou com dúvida a respeito deste assunto, no comentário desse vídeo você pode mandar a dúvida que o doutor vai responder para você, tá bom? Já já a gente volta com mais um vídeo, porque com a segurança do trabalho não se brinca.